Vamos ler um versículo na palavra de Deus, em Atos, capítulo 20, versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurado coisa é dar do que receber. Essa semana, em um momento de TSD com o Senhor, no meu quarto, eu tive um momento de constrangimento, e eu vou explicar rapidamente por quê. Eu me senti como as minhas mãos, assim, muito vazias em relação ao realizar algumas coisas na obra do Senhor. Esse tempo de missões, Marajó, em Belém, foi muito precioso. Vocês estão vendo a respeito disso, ou que estão contando essas experiências, e o que eu mais pude ver lá, testificar, e também ouvir de pessoas que tiveram muitas experiências sobre provisão, foi incrível. Sabe que eu até comentei pela manhã, eu não sei qual que é a cafeteria mais top de São Paulo, com mais requinte, a mais cara, eu não sei, mas eu não trocaria por um momento de mesa que eu tive, especialmente lá em Maracanã, com alguns missionários que testificaram a respeito de Jesus, e coisas que Deus tem feito que são inacreditáveis. Certa vez, eu ouvi um testemunho lá, de quem viveu a experiência, tá? E contou que uma missionária deu uma oferta para um outro missionário, que colocou lá uma necessidade, ela viu que era um trabalho sério, ela ofertou. E ela pediu o Pix daquele missionário. Era um homem já de idade, que tinha um português muito comercial, muito básico, pouca instrução. E ele: não tem o Pix, eu não tenho o Pix. Só que eu tenho um amigo meu, que é pastor da minha cidade, que tem Pix. Então você pode fazer na conta dele, que ele me entrega esse dinheiro. Ok. A pessoa fez o Pix, depois de uns 3 dias, ele voltou a conversar com a mulher que fez o Pix, e falou assim: olha, não estou cobrando, não é isso, mas é para saber se você fez a oferta ou não, porque até então não chegou para mim. Ela disse: não fiz, está aqui o comprovante, veja lá com o pastor o que aconteceu, às vezes esqueceu, passou desapercebido, não notou, né? Não observou, vê lá com ele. E ele foi com o comprovante até esse pastor, e falou: olha, essa oferta foi feita na sua conta, você recebeu? Ele: de fato recebi, mas o dinheiro está na minha conta, portanto o dinheiro é meu. Aí eu começo a observar algumas coisas, e agora é uma visão incítrica, é uma visão para dentro de mim, uma visão a meu respeito. Cara, se Deus não pôde confiar R$500, era uma oferta de R$500, para aquele pastor, como confiaria 5 mil, 50 mil? Será que Deus pode me confiar 500 mil, 5 milhões? A gente ora: Senhor, me dá riqueza, que se eu for rico, eu vou abençoar a tua obra. Mas às vezes, irmãos, nosso coração não está apto nem para receber R$500, que dirá 5 milhões. Como está o nosso coração nesse sentido? Além da confiança em Deus não ser plena, porque eu ouvi também um testemunho muito forte lá, de que uma manhã serviram um café da manhã para as meninas da base lá, que é o abrigo, né? Casa na Rocha, o qual nós estamos lá já tramitando uma adoção, a Adriana. E não tinha para o almoço, só tinha para o café da manhã, não tinha recurso, não tinha proteína, não tinha arroz, não tinha macarrão, não tinha nada para o almoço, só tinha para o café da manhã, macaxeira, que é a mandioca, tinha açaí, coisas que eles cultivam ali mesmo, não tinha mais comida para o almoço. Chegaram para a diretora, a fundadora, que é a Kellen Gaspar, e disseram: Kellen, não temos comida para o almoço, era 9 da manhã, não temos comida, o que vamos fazer? Ela disse: faremos como fomos ensinados há 2000 anos, vamos entrar para o quarto e orar. Levou a galera para orar, e eles oraram: Senhor, Tu és o Deus que é o dono da missão, então, está nas Tuas mãos, está em boas mãos, vai acontecer. E saíram. Sabe o que ela fez? Mandou colocar água para ferver, coloca a panela no fogo.
Pode colocar a panela no fogo. O pessoal foi e colocou água para ferver. Passado 20 minutos, chegou um carro de um pastor lá de Belém, que viajou quase 4 horas e disse: Deus me tocou pela manhã, 8 da manhã, para trazer aqui para vocês algumas coisas. Tinha peixe, carne, tinha charque, que é carne seca, tinha macarrão, arroz, feijão, uma provisão para mais de um mês. O cara veio com um carro lotado de coisas. E é isso, e você com medo da segunda-feira de pagar a fatura amanhã, porque você não tem o dinheiro, porque se você não, você tem medo das coisas que estão por vir. Olha só, irmãos, agora, olhando para dentro de mim mesmo, é nisso que eu senti a mão extremamente vazia, porque eu posso fazer mais, eu posso ofertar mais, eu posso abençoar mais, porque, irmãos, não temos problemas em compartilhar. O que nos apavora é a sensação da falta. Então, se eu tenho na conta R$500, se o senhor vai dar 100, eu tenho 400, a matemática é essa, e não é isso que Deus quer, porque a gente canta assim, ó: seja o centro, seja tudo que tenho é teu. E eu comecei a me perguntar: será mesmo? Será que o Senhor tem o meu coração? Será que Ele me tem de fato? Ou será que é só o Deus que eu tenho? Será que Deus me tem? E quando Ele fala assim: Elias, dá um carro, e aí? Como está meu coração a respeito disso? E eu falei para a Isla: está chegando esse momento, Deus vai requerer de nós um outro nível de entrega, porque a obra está aqui, irmãos. Está também em Portel, em Belém, em Marajó, em tantos lugares no mundo, Turquia, tantos lugares que nós já pisamos, enviando ou estando, orando, na Europa. Deus está em todos os lugares com necessidade. Cadê aqueles que se levantam? Cadê os corações nobres? E nós muitas vezes estamos fazendo o insuficiente. Eu vou ofertar e está tudo bem, ou você oferta por um protocolo, ou você dizima porque você tem medo de o devorador entrar na tua casa. Não é obrigatoriedade, é princípio, é honra. Deus se manifesta por meio da honra. E eu creio, a partir de agora, eu decidi, irmãos, fazer mais por essa obra, pela minha igreja, porque você só ama aquilo que você ajuda a construir. É impossível amar a Deus sem amar aquilo que Ele ama. Deus ama os seus filhos perdidos, Deus ama a sua obra. Ele simplesmente te comissionou, te trouxe para ser um parceiro dele. Olha que honra, olha que privilégio. Já pensou alguém orar sobre provisão, e Deus dizer assim: vou falar com o Mundinho, ele vai ser o instrumento para essa família aqui. Olha que precioso. Aí alguém ora lá, não sei, lá no Rio de Janeiro, e aí Deus fala: eu vou falar com o Luiz vai ser instrumento para isso aqui, ó. E Deus fala: Luiz, aquela família, ou aquela pessoa, ou aquele missionário, enfim, olha que bênção você ser esse canal, você ser um dos parceiros de Jesus nessa obra que Ele conta conosco, para que cresça abundantemente. Você quer ver isso aqui grande, eu sei disso. Nós precisamos fazer um pouco mais, caminhar mais uma milha. Nós precisamos confiar em Deus. E para finalizar, vou contar um último testemunho que eu ouvi. Uma irmã varrendo o pátio da base, estava chegando a hora do almoço, ela tinha peixe, muito peixe para comer, tinha peixe lá em abundância. Ela falou assim: Senhor, tem peixe, eu gosto muito de peixe, eu sei que a provisão de hoje está aqui, eu tenho meu almoço, nós temos aqui o que precisamos, mas Deus, eu queria tanto uma galinha, queria um frango, eu queria uma galinha. Senhor, tem peixe, obrigado, mas o meu coração deseja uma galinha, o meu coração deseja. Se o Senhor quiser me dar, se o Senhor vê graça, amém, está registrado. Ela acabou de orar, irmãos, ela ouviu um barulho, era um gavião que soltou uma galinha nos pés dela. Isso é impossível. Para nós sim, mas para um Deus que mandou maná do céu, está na Bíblia. Um Deus provedor que nos ama de uma forma inexplicável. Me fala qual que é o teu merecimento por esse amor tão grande, ou qual que é o meu merecimento? Nenhum. Mas Ele é um Deus que cuida. O nosso Deus, Ele é competente.
O nosso Deus, Ele é responsável. O nosso Deus é o dono de todas as coisas, no céu e na terra. Então, irmãos, que essa noite nós possamos entender que essa obra, ela é do Senhor, e que se você faz parte disso, você cumpre o propósito, você cumpre a tua missão aqui, é para aquilo que você foi criado, você nasceu para realmente ser esse que vai alcançar os filhos perdidos do Senhor, amém? Então, considere, eu fiquei constrangido com o que o Senhor me falou essa semana, considere fazer um pouco mais pelo Senhor. Eu não estou falando de dinheiro não, tá? Dinheiro é meramente ilustrativo, falando em todas as coisas. Por exemplo, quer um exemplo bem razoável? Nós às vezes temos medo de pegar uma tarefa na célula, quando eu passo as cartinhas, a oração, a dinâmica. Se envolva, que quando você se envolve, você desenvolve. Mas para se envolver com as coisas de Deus, tem que se desenvolver de outras coisas que estão te atrasando, estão te neutralizando. Então que essa noite, vocês não têm ideia da palavra que está por vir. Aumente a sua expectativa no máximo que você puder. Vocês vão ver uma palavra de despertamento, de alinhamento, de encorajamento esta noite. E eu creio que o Senhor vai falar muito nessa semana, por esses dias, e vai tratar no nosso espírito, para que possamos chegar no lugar que Deus deseja. Deus fala o tempo todo. Às vezes, a dificuldade é nossa de ouvir a voz de Deus, amém? Vamos orar, quem for dizimar, ofertar, está ali as meninas, vão entregar um envelope, meninas, hein? Está ali as meninas, e seja abençoado por esse Deus que é bom o tempo todo. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por sua presença em nós, obrigado por esse lugar, obrigado por sua permissividade de nós conhecermos mais a seu respeito, de estarmos mais envolvidos com a tua obra. Obrigado pelo chamado, Pai, obrigado por essa comissão que o Senhor nos envolveu, pela qual também estamos nos desenvolvendo. Eu quero abençoar o teu povo essa noite, Pai, com prosperidade. Eu quero profetizar sobre eles prosperidade, Pai. Que possamos entender que a sua obra, ela é aquilo que é de mais fundamental na nossa vida. O Senhor nos mostra, Pai, se o nosso coração não é completamente teu, Senhor, nos mostra, nos dirige para esse lugar, nos direciona, Pai, nos encaminha para a tua vontade, Senhor, para cumprir o seu propósito. Eu quero profetizar uma semana de grandes bênçãos sobre os seus filhos, sobre a casa dos seus filhos, sobre o trabalho deles, sobre tudo aquilo que fizer, que haja prosperidade em nome de Jesus. Mas que de fato, Senhor, possamos entender que nós temos um Deus provedor, um Deus que nos ama, um Deus que, acima de tudo, é Pai. Por isso, Deus, nós te louvamos, que assim seja. Amém.